bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, que vocês estejam se cuidando, não é? Gente, queria pedir que se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam, ativem o sininho para receberem as notificações das aulas novas, porque em breve teremos aulas de resolução de exercício. Deem um like de vocês para que esse vídeo seja recomendado para mais pessoas e me sigam no Instagram profissional, Prof. Cíntia. Por quê? Porque lá eu sempre vou colocar matérias relacionadas à matemática para ver se quebra um pouquinho desse preconceito que a gente tem com esse conteúdo tão importante na nossa vida, né? E hoje nós vamos falar do conjunto dos números irracionais, né? Quem são os números irracionais? São aqueles números que não são racionais. Peraí, Cíntia, e aí, embolou tudo? Bom, vamos parar e lembrar. Números racionais são aqueles números que a gente pode escrever em forma de fração. Então, aqui eu escrevi da seguinte forma. X pertence a Q, tal que X é igual a A sobre B, onde A pertence a Z e B pertence a Z asterisco. Vamos traduzir? Esse X, ele representa um número pertencente a Q, quer dizer, um número racional. Então, qualquer número racional. Esse número vai ser racional desde que eu possa escrevê-lo em forma de fração, em que o numerador seja um número inteiro e o denominador seja inteiro, mas não seja zero. Então, todo número que eu possa escrever em forma de fração está dentro do conjunto dos números racionais. Tem números que eu não consigo escrever em forma de fração. E esses números são chamados de irracionais, tá? Gente, então quem são os irracionais? São situações semelhantes a essa aqui, ó. Por que essa situação ela é irracional? Primeiro, que é uma dízima, né? Como eu sei que é dízima? Tem reticências, quer dizer, continua. Mas não é periódica. Por que ela não é periódica? Porque não repetiu o período aqui. Então, eu tenho uma dízima não periódica, eu não consigo escrever em forma de fração. Por quê? Porque eu não sei quem vem depois. Ah, Cíntia, eu sei. Aqui é 7, 6, 5, 4, então vai ser o 3. Não sei, não posso garantir que seja o 3. Né? E se for o 3? Depois do 3, o 2, o 1, o 0, depois. Vai para o infinito. Então, eu não sei quem vem depois, eu não consigo escrever em forma de fração. Então, esse número pertence ao conjunto dos números irracionais, certo? Tem outros valores? Tem outras situações? Sim, temos as raízes aqui, ó, de números que não são quadrados. Né? Se a gente apertar a raiz de 5, né? Colocar o 5 na calculadora, pedir que ela calcule a raiz dele, vão aparecer vários algarismos, mas vai chegar um momento que vai parar. Tem calculadora que apresenta até um ezinho de erro. Por quê? Porque ele é representado por um decimal, por uma dízima não periódica. Então vai para o infinito. Se eu tiver com um programa computacional bom, eu vou conseguir mais casas decimais para ele, eu vou chegar mais perto do valor que se eu multiplicar por ele mesmo dê 5. Mas exatamente 5 eu não consigo chegar, posso chegar pertinho. Então esse número ele é irracional. A gente tem um número irracional muito famoso que a gente trabalha muito, mas a gente vai trabalhar com ele na geometria, que é esse carinha aqui, ó. O nome dele é Pi. Ele foi citado naquele filme As Aventuras de Pi, né? Em que o garoto sofre bullying e um dia ele chega na escola e fala, me chamem de Pi. E coloca uma representação para o número π com várias casas decimais, né? E aí todo mundo fica impressionado porque ele colocou muitas casas. A gente geralmente trabalha com 3,14, mas é um valor próximo. Por que é próximo? Porque o π tem infinitas casas decimais, certo? Esse π, ele representa a razão entre o comprimento e o diâmetro de uma circunferência. Ah, Cíntia, você está falando de fração. A gente usa ele lá na geometria. Eu não vou falar dele agora com vocês, tá? A gente não vai usar ele agora. E apesar da gente estar falando de fração, ele é a razão do comprimento com o diâmetro da circunferência.
Ele vai ter várias casas decimais, mas a gente não vai trabalhar com isso, tá? Até porque os métodos que a gente tem em sala de aula para calcular esses valores, né, sempre vão estar trabalhando com aproximações, não vão ser medidas precisas. E se a gente fizer exatamente o que é, né, medir com precisão, a gente vai ter várias casas decimais nessa divisão, ok? A gente coloca razão porque, na verdade, a gente está fazendo uma divisão ali. Bom, gente, é interessante comentar com vocês o seguinte, a gente pensa assim, nossa, tá, beleza, são irracionais, o que não é racional, tranquilo. Vocês já pararam para pensar que uma pessoa morreu por causa disso? Ou poderia ter morrido? Então, verdade, né? Todo mundo que está me assistindo já deve ter ouvido falar do matemático chamado Pitágoras, né? Pitágoras fez um teorema muito importante para matemática, o Teorema de Pitágoras, muito utilizado, a gente vai falar dele aqui ainda. Pitágoras, ele montou uma escola chamada Escola Pitagórica, que era mais considerada como uma seita, porque os alunos dele nem eram chamados de alunos, eram discípulos de Pitágoras. E interessante que para estudar na escola dele, você tinha que ser bom em matemática. E eles tinham um acordo, ninguém podia contar nada para ninguém do que era estudado ali dentro. Até porque na época os matemáticos eles eram muito perseguidos, né? Então, dizem que um dos discípulos do Pitágoras desenhou um quadrado e quando ele foi calcular essa medida aqui, que a gente chama de diâmetro, ele tinha colocado esse quadrado com lado igual a 1 e ele chegou nesse valor para o diâmetro. E quando ele chegou nesse valor, ele falou para o Pitágoras assim, olha, esse valor não está aqui dentro. Ele não é racional. Tem um buraco aqui, tem um número que não está aqui, eu não consigo encontrar esse número dentro desse conjunto. E aí, gente, Pitágoras foi lá e ó, matou o discípulo dele. Eu acredito que ele tenha achado que o discípulo estivesse louco e que pudesse expor todos eles, mas eu não sei, né? São histórias que a gente vê. Eu depois vou encontrar uma matéria, sair uma matéria falando a respeito, vou colocar no meu Instagram para vocês. Mas é interessante, né? Uma coisa que pra gente é tão banal fez com que alguém morresse. Então, às vezes, chama a atenção da gente para pensar assim, eu não dou valor pro que eu tenho hoje, mas muita gente morreu para chegar onde eu tô, né? Onde eu sei. Tá? Então, olha, uma coisa simples, ele estava falando para o Pitágoras dos números irracionais, viu? Perdeu a vida só por isso. Bom, deixando o discípulo de Pitágoras para lá, vamos falar dos números reais. O legal é o seguinte, os números reais são todos os números dos quais eu falei para vocês até agora. Então, olha que interessante. O conjunto dos números naturais, ele está dentro do conjunto dos números inteiros, que por sua vez está dentro do conjunto dos números racionais, que por sua vez está dentro do conjunto dos números reais. Mas, Cíntia, mas como é que é? Aqui eu sei que são os inteiros positivos, né? O que a gente usa para contar. Aqui são esses números que a gente usa para contar mais os negativos, então são os inteiros positivos e negativos. Aqui são todos aqueles que a gente consegue escrever em forma de fração, então estão esses dois aqui, mais aqueles decimais que são exatos, as dízimas periódicas. Tá, e esse aqui? Esse aqui, ele tem o que a gente escreve em forma de fração e ele tem também o que a gente não escreve em forma de fração. Ou seja, se eu juntar o conjunto dos racionais com o conjunto dos irracionais, eu vou encontrar o conjunto dos números reais. Isso aqui chama união. Se eu pegar o que tem no Q e juntar com o que tem no I, eu tenho o conjunto dos reais. Tá, mas então o que não é real? O que não está dentro do conjunto dos reais? Situações em que a gente tem o zero no denominador, não está nos reais. Essa situação ela não é definida dentro da matemática. A gente consegue, né, trabalhar com uma aproximação para ela usando o limite, mas a gente não, isso aqui quebra alguns conceitos matemáticos, a gente for tentar resolver da maneira convencional, então não se define dentro dos reais.
E a gente tem essa situação aqui, né, que pega quem? As raízes de índice par de números negativos. Essa situação aqui, ela não é definida nos reais, porque eu não consigo obter menos 36 multiplicando dois números iguais, né? Eu só vou ter menos 36 se eu fizer mais 6 vezes menos 6, então não são iguais. Mas ela é definida dentro de um outro conjunto que a gente chama de conjunto dos números imaginários ou conjunto dos números complexos. Só que esse conjunto ele exige mais conhecimento matemático, então a gente não pode falar dele agora, tá bom? Então, por enquanto, chegou numa situação dessa, a gente para, não define dentro dos reais. Então, vou fazer um esqueminha para vocês. Olha que interessante. Imagina que aqui seja um baú, que dentro deste baú estão todos os números reais. Nesse pedacinho dele aqui tem uma divisória e aqui dentro estão os números irracionais, certo? Essa parte toda aqui são os números racionais. Então aqui todos os números que eu escrevo em fração e aqui todos os números que eu não escrevo em fração. Beleza. Nessa parte aqui, que ela tá dentro desse compartimento maior, a gente tem os números inteiros, que são aqueles números que a gente consegue, são aqueles números que são inteiros positivos e negativos, mas a gente consegue escrever em forma de fração. E aqui a gente tem os números naturais, que são aqueles inteiros positivos. Então, eu tenho um compartimento grande que foi dividido em compartimentos menores, e aqui estão todos os números naturais. Essa caixinha ela tá dentro dessa daqui, porque esses números que são naturais também são inteiros, e aqui estão todos os números naturais e os negativos do lado de fora. Aqui são os racionais, então até aqui são os racionais que são inteiros, e aqui os decimais, as frações. Quando eu falo fração, eu tô falando de frações desse tipo aqui, que resultam em decimais, né? Por quê? Porque essa fração aqui, ela pertence a Z. Por que ela pertence a Z? Porque 5 sobre 5 é 1, né? Então ela é inteira. E nessa parte aqui estão os irracionais. Eles todos juntos representam o conjunto dos números reais, certinho? Espero que tenha dado para vocês entenderem, espero que tenham gostado da aula, né? Lembrando que, se estiverem gostando, se inscrevam no canal, ativem o sininho, que em breve teremos uma aula de resolução de exercício em que eu vou abordar tudo de conjuntos, tá bom? Deem um like de vocês para que essa aula seja recomendada e me sigam no Instagram profissional, Prof. Cíntia. Por quê? Porque lá eu vou colocar sempre alguma coisa legal relacionada à matemática e aí a gente começa a gostar e gostando a gente aprende. Também quero recomendar que vocês se inscrevam no canal do professor Marcos, ele é professor de português. As aulas dele são ótimas, gente, ele é muito animado, tá? Muito gostoso assistir as aulas do professor Marcos. Então sigam o professor Marcos no Instagram dele, se inscrevam no canal, porque ele é excelente professor, tá bom? Espero vocês, em breve nos encontraremos novamente. Um grande abraço, até mais!